A rachadinha, em termos de valores e de importância, era uma coisa menor. Mas esse esquema, não. Esse esquema é um esquema de corrupção clássico, grande, com grandes valores, com valores que atingem bilhões. Então muda a relação com o Bolsonaro. Não é mais só um incompetente, ou um genocida, ou um autoritário. Não. Ele é isso tudo e um sujeito que está operando um esquema de corrupção maior do que o mensalão petista. Vou fazer a minha segunda pergunta. Bom, você explicou aí qual é o tipo de esquema de corrupção que tem e por que este esquema se encaixa nesse tipo 2. Mas o que é o esquema? Vamos lá, agora vamos para a natureza do esquema. Você quer que eu conte a história ou eu explico o esquema? Não, eu quero que você explique o esquema, porque muita gente não deve nem saber o que está rolando. O esquema é o seguinte, eu vou começar do fim para o começo. Perfeito, como você quiser. Mais de uma centena de parlamentares estão recebendo emendas, ou recebendo dinheiro que não está no orçamento, ou seja, isso não está no orçamento federal. Sabe aquela discussão que teve do Bolsonaro com o Lira, com as emendas, o Guedes? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso está acontecendo fora do olho do Tribunal de Contas da União, fora do olho da fiscalização do próprio Estado, porque essas emendas, essas supostas emendas, eu não vou nem chamar de emenda, esses repasses para a base desses caras, vêm acontecendo através de uma estatal chamada Condevasf, que eu ainda vou falar dela, e através do Ministério do Desenvolvimento Regional. E esse dinheiro só vai para aliados, especificamente do Lira e do Rodrigo Pacheco, todos aliados do governo federal, e todos têm em comum o fato de conterem tratores superfaturados. Acho que foi claro. Ficou. Então, esquema. Trator superfaturado através da Condevasf e do Ministério Regional de Desenvolvimento. Para caras que são da base aliada. Isso. E todos são da base. Ou seja, se eu não servir o governo a alguma coisa, eu não ganhei. Por exemplo, o Kim não está nisso. Entendeu? O Kim vota com o governo em alguns temas. Claro, o Kim não está nisso. O pessoal do Novo não está nisso. Em geral, são caras do centrão e baixo clero que estão sendo contemplados. Tá? E eles foram pegos no pulo porque eles mandaram ofícios, ou seja, não é que a gente está supondo. Existe um ofício do gabinete desses deputados solicitando o envio desses recursos, que contém tratores superfaturados para o Condevasf e para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá? Onde está agora a coisa vai ficar um pouco mais complexa aí. Onde está alguns dos pulos do gato? Porque alguém pode falar, mas isso não é nada demais, é tipo um mendinho, o cara está ganhando dinheiro para a base dele, e essa base lá, o cara vai fazer a festinha para receber o trator? Mais ou menos. Primeiro porque as emendas, elas têm uma legislação que rege como elas funcionam, elas são impositivas no orçamento, e elas vão para todos os deputados. Por isso que estava aquela discussão das emendas do Lira. O Lira, todo mundo pensou, o Lira, ele comprou o apoio dos parlamentares através das emendas no orçamento. Mas não era exatamente isso. E tem um outro detalhe. Por que diabos todo mundo resolveu comprar trator? E todo mundo resolveu comprar trator. Está acontecendo uma revolução agrícola no Brasil? Exato. Então o que está rolando? Que todo mundo está comprando trator. E mais, coisas bizarras passaram a acontecer. Por que diabo Condevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que atende uma região específica do Nordeste, por que eles estão operando agora no Amapá? No Norte. Onde é que está o São Francisco lá? Entenderam? Tem coisas que começaram a acontecer. Tá? E aí entra agora a questão histórica para a gente chegar onde nós estamos. Perfeito. Agora, uma coisa, eu estou vendo que a audiência está relativamente baixa. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem pouco like, 599. Por favor, vocês têm que dar mais like, a audiência tem que subir. Essa explicação aí é essencial, ela vai mudar tudo. Todo o seu entendimento de governo Bolsonaro muda a partir do que aconteceu. Porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos incompetência flagrante do governo, descaso com a pandemia, incapacidade de articulação política e problema de rachadinha, que era, como o Rodrigo Constantino e outros falaram, um problema de corrupção pequeno. A rachadinha, em termos de valores e de importância, era uma coisa menor. Mas esse esquema, não. Esse esquema é um esquema de corrupção clássico, grande, com grandes valores, com valores que atingem bilhões. Então muda a relação com o Bolsonaro. Não é mais só um incompetente, ou um genocida, ou um autoritário. Não. Ele é isso tudo e um sujeito que está operando um esquema de corrupção
maior do que o mensalão petista. Exato. Isso já dá para cravar, Ricardo. Pois é. Que o mensalão já é bem maior. O mensalão foi um escândalo na época de 101 milhões de reais. Sim, eu vi. E é escandaloso. 101 milhões ou 110 milhões é escandaloso por si só. Agora, a gente já tá falando de bilhão. 3 bi. Veja só, só o Arthur Lira, nesses ofícios e dinheiro para aliados dele na região dele, já levantou 100 e poucos milhões de reais. Só um, que é o Arthur Lira. O Ciro Nogueira foi mais de 30, 40. O Alcolumbre é o maior de todos. Operando com uma empresa que não deveria operar no Amapá, operando no Amapá. É bizarro. A coisa claramente, o Bolsonaro perdeu o controle do que estava sendo feito, coisa que a gente já imaginava. Que ele não tem controle nenhum sobre o que é feito. Agora vocês vão entender como é que funciona. Tá? Agora, eu acho que assim, dá para fazer a explicação histórica. Ricardo, em 2019, o Bolsonaro mandou para o Congresso uma alteração no modelo de relação orçamentária do governo com o Congresso, que chamava RP9, que é permitir as emendas de relator. O que é uma emenda de relator? O relator do orçamento poderia receber pedidos dos parlamentares para incluir demandas especiais de cada parlamentar no orçamento. Isso foi de 2019, passou em 20 e passa a valer para o orçamento de 2021, ou seja, este orçamento, tá? O Bolsonaro passou isso os parlamentares votaram a favor, o Kim votou contra, eu só queria deixar listado, eu espero que vocês guardem isso aqui, por quê? Porque os parlamentares, em 2020 para 2021, eles incluíram isto no orçamento de forma escondida, ou seja, essas emendas de forma escondida, graças a um projeto de lei do Bolsonaro, veio do Executivo, assinado pelo Paulo Guedes e pelo Onyx Lorenzoni, além do Bolsonaro. Vocês estão entendendo? E o Bolsonaro sancionou isso. Essas 3 pessoas assinaram, essas 3 pessoas participaram disso, essas 3 pessoas estão envolvidas nessa parada. Isso tem as digitais do Bolsonaro. Foi isso que permitiu o escândalo. E qual é o escândalo? Logo após esse projeto entrar, em 2020, vocês vão lembrar, o Bolsonaro começou no primeiro semestre a entregar as estatais para o Centrão. Sim. Você lembra? Denox, Banco do Nordeste, DENIT, foram várias. Condevasf. A gente comentou isso aqui no News extensamente, né? Que a gente disse, olha, o governo está mudando de pele, que foi uma coisa que o Andreasa também falava, vários jornalistas comentaram isso. O governo está mudando de pele, agora ele está fazendo uma aliança estrutural com o Centrão e está começando a fazer o tal do toma lá da cá, que em tese não teria no governo dele. Ou seja, ele está entregando a chave do cofre, digamos assim, entregando grandes estatais que movimentam, enfim, um dinheiro muito alto. Então foi isso que ele fez. Só pedir uma pausa. Produção, por favor, arrume nossa imagem. É impossível, todo o programa a gente tá parecendo um videogame de 1984, cara. Sabe? Sério, eu adorava Alex Kidd, mas eu tô parecendo Alex Kidd aqui. Tá ruim. Voltando. O que acontece? O Bolsonaro entrega estas estatais para essas figuras do Centrão. Tá. Ou seja, o Centrão, seja o Centrão do PP, o Centrão do PR, o Centrão do PTB, o Centrão do PSC e o Centrão do DEM começam a controlar estas estatais. Então o Bolsonaro permite emendas de relator em 2019 para 2020, e aí ele em 2020 entrega para esses caras e passa a governar com esses caras. Só que o comando da Câmara, entendam, ainda pertencia ao Rodrigo Maia. E aí, este Centrão, que em 2020, prestem atenção nisso aqui, assume o controle destas empresas, este Centrão disputa com o Maia a presidência da Câmara e destrói o Maia. Ou seja, eles conseguiram ter algum tipo de apoio parlamentar muito forte num contexto, assim, num contexto de um governo ultra instável. Exatamente. Porque se fosse um governo de ampla negociação, com um presidente muito habilidoso, a gente entenderia essa força, porque, chegou lá o Bolsonaro, ele se articulou, é um cara inteligente, tal, charmoso, consegue conversar com todo mundo. Não é o caso do Bolsonaro. Então não foi mérito do Bolsonaro ter articulado esse apoio parlamentar à eleição do Lira. Então de onde é que veio esse apoio? O que é que estava sendo prometido para esse apoio? Essa é a pergunta. A gente achava que seriam emendas normais de orçamentos, emendas normais, o tipo normal de emenda. Aí entra a parte que é bem interessante, que vocês vão entender. Falava-se na época que o Lira iria gastar, ou ele tinha um cartão, um cheque especial com o Bolsonaro para torrar 3 bilhões de reais. Pode ser que seja só coincidência. Tá? Que seja o mesmo valor.
Mas o Lira, de fato, todo mundo sabia que ele saiu negociando emendas e entregas com os diversos parlamentares que o apoiaram. E aí eu vou listar algo que para mim é nítido, tá? Se adequa na linha histórica. Num determinado momento, o Lira já estava fazendo essa compra de parlamentares, eis que o Elmar, deputado do DEM da Bahia, que era do partido do Maia, que apoiava o Baleia Rossi, o Elmar abandona o Maia e abandona o Baleia, e ele vai para a turma do Arthur Lira. O Elmar, ele é o cara que nomeou o presidente do Condevasf. E decorem, o Condevasf é responsável por 90% desse escândalo. O Elmar, ele vai para a turma do Lira, e isso é considerado o momento que o Lira ganhou a eleição. Sim. Quando o Elmar vai para a turma do Lira, o Lira ganhou a eleição. Aí, vocês viram que o orçamento de 2020 para 2021, ele demorou, até agora ele não está resolvido. Como o Bolsonaro alterou a legislação e permite emenda de relator, já aliado ao Lira, o relator do orçamento passa a negociar estas emendas, boto entre aspas, emendas, apenas dos parlamentares aliados do Lira e do Rodrigo Pacheco. Ele passa a negociar isso com os parlamentares e a execução disso não está no orçamento. Mas aí ele entra a malandragem, está justamente na Condevasf e muito provavelmente, porque ainda a matéria do Estadão não pegou, em outras estatais, porque isso é só Condevasf e Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa parte ficou clara até agora, Ricardo? Claríssimo. Tá? Vamos continuar agora mais um pouquinho aqui. Aí vai falar, mas calma, você falou muito do Lira. E o Senado e o Alcolumbre, o Bolsonaro apoiou o Pacheco, né? Prestem bem atenção. O Alcolumbre já era aliado do Bolsonaro, se vocês lembrarem no passado, o STF não permitiu que nem ele nem o Maia concorressem à eleição, certo? O Alcolumbre ficou muito triste, falou, não, tudo bem, eu quero o Ministério do Desenvolvimento Regional. O mesmo ministério que tem quase todas essas estatais e empresas que o Centrão está operando. Quem toca hoje isso é o Rogério Marinho, um ex-parlamentar do PSDB do Rio Grande do Norte, que é o cara que fica aparecendo nas fotos com o Tarcísio inaugurando obra. Decorou? O Alcolumbre queria isso e o governo se compôs, não, Alcolumbre, pega a CCJ lá para você, só que você toca tudo e a gente gosta tanto de você que o Condevasf vai até abrir uma filial do Condevasf fora da região de atuação dele para atender o seu Amapá. Assim como o DENIT asfalta tudo lá no Amapá. O Alcolumbre, beleza. E o Alcolumbre, então, começou a trabalhar na operação que elege o Rodrigo Pacheco presidente do Senado. E aí, olha essa parte, Ricardo. Quando surgiu o escândalo agora, todo mundo falou, puta, olha o escândalo, não sei o quê. O ministro Rogério Marinho chegou e falou, calma aí, não tem nenhuma compra de base, isso não é o mensalão. Olha, até o Humberto Costa do PT, senador, ele fez esses ofícios e pediu. Ele é petista, ele é contra o Bolsonaro. Como é burro, né? Aí me mostra, assim, a falta de controle que os caras têm. Porque o Humberto Costa foi na imprensa e falou, prestem atenção, olha, quem me ofereceu isso aqui foi o Alcolumbre. Ele falou, quer umas emendas a mais, além das emendas tradicionais? Eu, óbvio, quero. Né? E ele disse que ofereceu ainda para outros. E mais, quase todo o PT do Senado votou justamente a favor do Rodrigo Pacheco. Ou seja, por que diabos o PT votaria favoravelmente a um candidato do Bolsonaro? Pergunta muito oportuna. Por que o PT faria isso? Por que o PT faria isso? Vocês não entenderam? Tem sentido. E veja, isso foi, na época, uma grande discussão dentro da esquerda. Por que o PT está fazendo isso? Por que o PT está se comportando desse jeito? E aí a gente vê que é muito além de simplesmente esperar que o governo Bolsonaro... Não, eles estão recebendo, eles estão ganhando. Sim. E assim, e olha só como é que é a relação. Eles receberam, votaram, e depois, dane-se. Eu quero 0 ali, que eu não... Eu não vou tomar energético. Ah, não? Eu não. Então, pô, agora... Pera, mas isso aqui é Red Bull, gente? Não, parece ser não. Não, eu não vou tomar esses energéticos alternativos. Tome outro aqui. Mas eu tô de regime. Para com ele, eu sou energético. Você não vai ficar gordo por causa do energético. Você vai ficar energizado e vai... Deixa eu ver quantas calorias. Não, para com isso. Virou modelo agora o Renan. Ficar olhando esses caras. Toma aí. Tá, vou tomar metade de 50 calorias. Olha só. O que acontece? O Alcolumbre, então, passou a fazer essas operações no Senado. Até o PT entrou na roda. E boa parte dos pedidos do Alcolumbre aconteciam através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério que ele queria pegar. Ou seja, ele pegou informalmente o ministério e começou a operar.
sem assumir. Ele assumiu a CCJ, que é a mãe das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, ele é o presidente da CCJ, e ao mesmo tempo ele controla esses envios de recursos que ajudaram a eleger o Rodrigo Pacheco, que é, via de regra, um presidente do Senado bolsonarista. Lamentou muito que colocaram a CPI, ele segurou a CPI do Covid o máximo que ele podia, mesmo com as assinaturas tendo sido coletadas. Então, pessoal, assim, o que ficou claro é, tem uma operação em andamento, e essa operação está enviando esses recursos, ela foi planejada a priori, em 2019, já, portanto, assim, um ano depois apenas do governo. Para contemplar, e para mim isso ficou claro, um modelo de governabilidade pós-Rodrigo Maia. Tipo, como é que a gente vai governar o Brasil depois do Maia? Vai ser com o Centrão, entregando para o Centrão essas ferramentas que eles têm à disposição. Só que vamos supor... E tentando esconder a emenda porque ele foge da fiscalização do TCU. Então não fica ali, não fica... Agora, assim, já, a meu ver, isso já estava meio claro que isso ia dar merda, né? Porque, assim, as pessoas não investigam, as pessoas investigam. Agora,